Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto que pretende ampliar a divulgação dos processos licitatórios do Estado e dos municípios. A ideia é garantir a transparência dos processos com publicação no Diário Oficial, em jornais de grande circulação, além da criação de uma página na internet para essa divulgação. O texto prevê o prazo de 6 meses para a entrada em vigor da nova regra para as prefeituras. A proposta do deputado Milton Rangel e Paulo Melo recebeu 9 emendas e retornou às comissões. Você permitir que todo o corpo empresarial tenha acesso às licitações que estão acontecendo nas prefeituras e nos órgãos públicos de maneira geral. Hoje, a gente tem dificuldade nessas publicações. Então, nada melhor do que você obrigar que as prefeituras, especialmente, deem publicidade através do Diário Oficial, que é onde é baseado todas as publicações de forma geral. Os deputados Márcio Canela, Lucinha e o ex-deputado Vaguinho querem garantir que 30% dos alimentos comprados pelo governo venham da agricultura familiar. O projeto pretende criar a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar com o objetivo de fortalecer o setor. A matéria foi aprovada e agora segue para a sanção ou veto do governador. O trabalhador do campo, pequeno agricultor, aquele que tem o seu sítio, que tem aquela agricultura familiar, ele possa sobreviver. É fixar o trabalhador do campo, através de entidades, através desse programa que é tão importante, que vai ter sobre a responsabilidade do Estado agora de dar todo o apoio, não só na parte de capacitação, como também 30% de incentivo, de investimento para que isso possa acontecer. Isso vai beneficiar vários municípios do interior e, ao mesmo tempo, vai dar a possibilidade de ter uma alimentação de melhor qualidade, sem agrotóxico. Vamos fazer essa transição da alimentação com agrotóxicos para alimentação orgânica também. Prédios públicos e ruas não poderão receber o nome de pessoas condenadas pela Justiça em segunda instância por corrupção ou improbidade administrativa. O texto também determina o prazo de 1 ano para a substituição dos nomes dos condenados e para a cassação de condecorações. Emendas aprovadas ao texto ampliam a proibição para crimes contra a humanidade, a mulher, tortura, exploração do trabalho escravo, violação dos direitos humanos e maus-tratos aos animais, discriminação sexual, racial ou religiosa. O projeto do deputado Wagner Montes recebeu uma emenda. Ainda na pauta, a proposta da deputada Fatinha, que proíbe os bancos de cobrarem juros pelo atraso de contas que vencem no fim de semana ou feriado. Quem descumprir a regra poderá ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A matéria foi aprovada em segunda discussão. Acabando com os juros aos sábados, domingos ou feriados, no primeiro dia útil não é cobrado nem os juros. Então eu fiquei muito feliz com essa aprovação dessa lei hoje. Aprovado ainda o projeto do deputado Paulo Ramos, que permite que os servidores militares excluídos da corporação, quando estiverem inativos, continuem a receber a aposentadoria. O texto depende da sanção do governador para se tornar lei. Os servidores militares, eles mesmo na inatividade, eles continuam vinculados aos regulamentos disciplinares. Eles não perdem a condição de militares, não perdem. Quando eles se envolvem em qualquer ocorrência, qualquer que seja, eles são também punidos disciplinarmente. São presos, são submetidos a conselho de disciplina, quando praças, conselho de justificação, quando oficiais. E quando resulta a exclusão, eles perdem, inclusive, os proventos da aposentadoria. Contribuíram por 30 anos ou mais, então eu separei. Eles, quando forem excluídos, eles perdem o posto ou a graduação, mas eles não perdem os proventos da aposentadoria, que é um direito adquirido. A fraude das bombas de combustíveis poderá resultar em multa ou até na proibição de funcionamento com a cassação do registro de inscrição do ICMS do posto reincidente. O projeto, assinado pelos deputados Carlos Osório, Luiz Paulo e Felipe Soares, foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma discussão. Infelizmente, é uma prática regular em muitos postos de gasolina no nosso estado. As bombas são fraudadas e está lá no marcador que abasteceu 40 litros, mas na verdade se colocou 38 ou 37 litros. Agora, com essa nova legislação, nós vamos ter uma punição exemplar ao posto fraudador. Claro, depois de um processo administrativo
e da fraude ser comprovada por uma instituição oficial como o Instituto de Pesos e Medidas, esse posto de gasolina terá o seu registro cassado e os seus sócios não poderão abrir outros postos. As montadoras terão que oferecer carro reserva aos clientes que tenham veículos na garantia, quando o reparo demorar mais de 3 dias. Idosos e pessoas com deficiência terão direito a partir de 2 dias. O texto dos deputados Dionísio Lins e Zaqueu Teixeira foi aprovado e precisa passar por mais uma votação. Quando você compra um carro 0 quilômetro, você compra na confiança de que é um produto que não vai te dar problema, que você não vai ter que ficar fazendo malabarismos aí para ter o carro funcionando perfeitamente. Muita gente compra um carro 0 e troca de 2 em 2 anos para não ter que parar em mecânico. Então, nada mais justo que um veículo que você compre nessa expectativa, caso ele dê um defeito, se não for reparado num tempo razoável, que se entregue a ele um carro reserva. No expediente final, a deputada Marta Rocha disse que a intervenção federal na segurança pública do Rio deve vir acompanhada de uma reestruturação das polícias. 50% das viaturas da Polícia Militar estão fora de uso por falta de condição. A Polícia Civil, ano passado, fez uma grande chamada social e a sociedade civil deu para a Polícia Civil papel, tôner, papel higiênico. Nós temos 4.000 soldados ou candidatos aprovados no concurso de soldado. Nós temos candidatos excedentes do sistema penitenciário que no último final de semana vivenciou um grande desafio, né? Então, tem muita coisa para ser feita. O deputado Osório criticou a gestão da Prefeitura do Rio em relação às chuvas que afetaram a cidade esta semana. O Centro de Operações da Prefeitura, que era um orgulho, que ajudava a cidade a reagir rapidamente aos incidentes, por decisões equivocadas do prefeito, ele foi praticamente desmontado. E a falta de investimentos na drenagem urbana, na contenção de encostas, na capacidade operacional da Sete Rio, Companhia de Engenharia de Trânsito, e principalmente a perda de investimentos enormes da Conlurb, fizeram com que a cidade não conseguisse mais reagir adequadamente a esses incidentes, o que preocupa muito. Por isso, eu aqui da tribuna da Alerj requeri ao prefeito Crivella, à Câmara de Vereadores, ao Tribunal de Contas e também ao Ministério Público que entrem nesse assunto com toda a força, pois a Prefeitura do Rio precisa rever a sua política de resposta a incidentes.